E a galera, deu ruim pro Vasco. O Vasco perde mais uma no Campeonato Brasileiro. A situação do Vasco está complicada, né? O Vasco que ainda não anunciou um novo treinador para poder substituir o Maurício Barbieri. Nesse momento, o Vasco está na 19ª colocação com 9 pontos, mesma pontuação do América Mineiro. A situação do Vasco vai ficando difícil porque antes saía com uma vitória, agora o Vasco para sair da zona de rebaixamento vai ter que vencer 2 ou 3 jogos aí na próxima rodada. O Cruzeiro não tem nada a ver com isso, foi lá no São Januário e venceu por 1-0, gol de Machado. O Cruzeiro chega à 8ª colocação com 21 pontos, galera. E vamos acompanhar o que a imprensa esportiva está falando desse jogo entre Vasco e Cruzeiro. O link da descrição, cresce os direitos autorais e ESPN do Grupo Disney. A bola, vai. Isso faz diferença na hora e por isso eu acho que ele acabou sofrendo. E o meio de campo do Cruzeiro não produziu muito também, né? Então o Felipe Machado acabou se destacando um pouco ali, né, no time do Cruzeiro. Pelo gol, fez um pouquinho mais, você viu que a gente... porque o Cruzeiro também não fez muita coisa. Mas assim, a posição da falta, o Vasco não pode permitir chegar tão perto da sua área dessa forma, né? Sim. Porque é uma falta muito perto da área, é um lado direito que o Pumita, ele tem sofrido por ali justamente porque ele não tem cobertura, ele tem, assim, o Vasco está com as laterais muito expostas, o que antes era até um ponto positivo quando o time atacava, hoje está sofrendo defensivamente, é uma falta muito perto da área do Vasco. Vamos voltar a falar sobre o Vasco, porque a gente vai fazer uma comparação com o passado. Vamos analisar os números do Vasco no ano passado, quando estava atuando aí pela Série B, e atualmente. Tá aí, ó. Vasco após 14 jogos na Série B em 2022 e na Série A em 2023. Em pontos em 2022 eram 30 pontos e aí em 2023, já na Série A, são 9 pontos. Aí agora a gente compara vitórias, empates e derrotas. Em vitórias foram 8 contra 2, em empates foram 6 contra 3 e em derrotas não tinha nenhuma derrota quando estava na Série B em 2022 após 14 jogos e já tem 9 derrotas agora no Brasileirão. Em aproveitamento era 71,4% e agora é 21,4%. Gols marcados eram 16, atualmente são 11 e gols sofridos foram 5 e atualmente são 23. Era vice-líder da Série B em 2022, atrás do Cruzeiro, inclusive. Tá aí. Os números do Vasco, claro que a gente está fazendo uma comparação da Série B, é diferente, né, em relação Mas também... Mas o Vasco fez 2 Séries B, né? Séries... não, o que eu... de primeiro semestre e segundo semestre. Então o Vasco de hoje ele é muito mais próximo do Vasco que terminou a temporada passada, que quase não subiu, do que o Vasco que iniciou a temporada. Esse recorte que a gente passou ali é o recorte com muito o que o Zé Ricardo fez. Depois o Zé Ricardo tem uma proposta para ir para o futebol japonês, para o exterior e sai. E aí o segundo semestre do Vasco é muito ruim. Mas você tem... Você acha que o segundo semestre... A Mari falou que se aproxima muito do que foi o segundo semestre do Vasco na Série B. Mas você acha que hoje, olhando assim, fazendo um recorte do momento que vive o Vasco agora, tá pior do que foi esse segundo semestre? Tá. 2022? Tá pior. Gente, se não é a pior campanha do Vasco no Campeonato Brasileiro, tá entre as piores. Início de Campeonato Brasileiro, acho que é a pior. E aí a gente está falando de uma SAF que... esse é um grande problema que a gente estava falando aqui sobre o debate. Você vem com a 777 entrando numa SAF. Só que vários profissionais que estão agora na SAF estavam antes no Vasco Associativo. O Luiz Melo, que é muito pressionado, e ele tem que ser pressionado pelo trabalho dele, não pelo suposto time que ele torce, eu acho isso equivocado, tem que ser uma análise profissional. Ele estava lá antes. O Paulo Brax está tendo muita dificuldade no mercado, muita lentidão, que era uma questão que ele já tinha que conviver com essas críticas na época do Internacional. Quando vai para o mercado, tem essa dificuldade de encontrar soluções, contratação de técnico, né, uma demora muito grande, falta convicção. O que o Abel Braga faz lá, nesse momento? Com todo respeito à história do Abel Braga. Até agora, o que eu vi do Abel Braga foram declarações completamente desconexas e fora da realidade. Ele foi para a imprensa para falar que o torcedor do Vasco nunca ia sofrer. Que todo jogador agora queria atuar no Vasco. Não é o que a gente está vendo. O sofrimento que a gente está vendo no Campeonato Brasileiro atual, ele é digno da época destrutiva do Vasco Associativo, né, que conviveu nos últimos 23 anos, ou até pior. Vocês se lembram de alguma campanha assim, com 14 jogos e só 2 derrotas, sem nenhum gol em São Januário?
São duas Eu não me vitórias. lembro. São duas vitórias. Eu falei o quê? Duas derrotas. Não, quem dera para o torcedor do Vasco. Duas vitórias somente até agora no Campeonato Brasileiro. Então, assim, qual a solução? A 777 tem que agir. Mas você vai cobrar quem? Vai lá em Miami cobrar? E isso porque, assim, quais foram os jogos em casa, os jogos em São Januário do Vasco, né? O Vasco contra Santos, contra Bahia, contra... agora contra o Cruzeiro, e o outro jogo foi... Nossa, deu um branco. Mas também não é um time que não está bem no campeonato. Era o Goiás. Boa. Você vê que são times que estão lá na parte de baixo da tabela, quer dizer, o Cruzeiro não, mas os outros times que estão na parte de baixo da tabela, e o Vasco se enroscou. E quase se enrosca com o Cuiabá também na Ilha do Governador, né? Que conseguiu vencer um jogo, mas foi um jogo horroroso, assim. Empatou Curitiba fora também, um confronto direto. Exato. Então, esse jogo pelo menos foi fora, mas o Vasco ainda tem uma perspectiva de ir no segundo turno fazer esses jogos que podem ser confrontos diretos, todos fora de casa. É uma situação complicada Mas sobre a comparação em relação ao do ano passado, os times eram totalmente diferentes, né? O time do ano passado e desse. Mais e ou eu menos. acho que... Não, Se você for analisar, agora a direção do Vasco, que fez um planejamento ridículo, está colocando muita garotada que estava ontem já exposta para resolver. Gabriel Peck, Figueiredo, o Ryan é um adolescente. Estão queimando etapa. O que você espera com a SAF? Não, vamos trabalhar melhor os garotos, não vamos botar os garotos na fogueira, que foi o que o Vasco sempre fez. Fazia um bom trabalho de formação e botava os garotos para resolver. É o que o Vasco está fazendo agora. E segue com o PEC titular, e até merece destaque, ser titular. sim. Hoje começando do outro lado. Mas o time mudou muito, com muita contra-ataque. Muitos jogadores ainda estavam disponíveis para hoje, né? O Piton não estava disponível, por exemplo. O Léo é um jogador importante que chegou agora. Mas acho que a gente não discute se o Vasco ele pode ter nível para a Série A ou não. Porque a gente acha que o Vasco, pelos jogadores que contratou, num modelo ideal com um outro ajuste, é um time com nível para a Série A. Agora, não está jogando nesse nível. Acho que o time do ano passado era muito fraco. Era muito problemático o time do ano passado, que se arrastou na Série B e foi muito na torcida empurrando que o Vasco sobreviveu àquele segundo turno. Porque se tivesse mais umas 5 rodadas, a gente não sabe se o Vasco aguentaria, né? Sim. Porque era Londrina chegando, Sampaio Correia chegando, o Ituano chegando. Todo mundo chegava e o Vasco ia sobrevivendo ali até que ganha aquele confronto direto contra o Ituano na última rodada. Fã de Esportes, teve um outro jogo hoje mais cedo também, Cuiabá e Bahia, terminou empatado em 1-1 e a gente vê os melhores momentos agora. Galera, a situação do Vasco se complica a cada rodada, né? Cada jogo que passa tá mais difícil a situação do Vasco. Lembrando, essa é a 14ª rodada e o Vasco só tem 2 vitórias no Campeonato Brasileiro, né? E é muito complicado, entendeu? A situação, se não contratar um novo treinador para tentar acertar essa casa, não vai dar certo. E uma coisa também, né, bem notável também, o que eu também penso a mesma coisa, o que o Abel Braga está fazendo no Vasco, porque até agora eu não vi nenhum trabalho dele ser apresentado. Nada, é só declarações. O Barbieri é muito bom, o Barbieri está fazendo bom trabalho. O Vasco ficou uma sequência de 8 jogos sem vencer com o Barbieri, trabalho muito bom. Não, até agora, né? Só declarações pífias. Declarações pífias do Abel. O Abel falou, não, o Vasco nunca mais vai passar por isso, nunca mais vai ter um time inferior ao do Flamengo. Cadê o time? Me desculpe, o Vasco tem um dos piores futebol do Campeonato Brasileiro. Não é a pior equipe, não é a pior equipe, pode melhorar muito, mas não é o melhor futebol, o pior futebol. É o pior futebol e hoje se mostrou isso. E parece que a diretoria do 777 está tendo dificuldade de fazer contratações e já a equipe do Cruzeiro não jogou isso tudo, mas conseguiu vencer, que foi o mais importante, né? Conseguiu fazer o golzinho e saiu com a vitória e com os 3 pontos, né? Fez a sua parte, né? Conseguiu vencer o jogo e já a equipe do Vasco tendo muita dificuldade para poder vencer seus jogos, né? Agora o Vasco tem que pensar no próximo jogo, né? Agora é jogo a jogo. Porque se ficar nessa aí só perdendo e dando desculpa, vou falar, não, o Vasco vai para a 2ª divisão novamente. E se o Vasco for para a 2ª divisão, eu não sei o que vai ser da SAF no Vasco. Não sei se eles vão abandonar o barco, se vão tentar reestruturar, não sei. Mas a situação tá muito complicada, galera. E deixa nos comentários a opinião de vocês também sobre essa situação do Vasco também. E fala também sobre a vitória do Cruzeiro também. Cruzeiro teve seu mérito também, venceu por 1-0 e subiu na tabela de classificação.